Juízes 7, todo o capítulo. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, fazei-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de cada um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zerera e a Bet-Sita, até aos limites de Abel-Meolá,
acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara e também ao Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas de Bet-bara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, glorifica mais uma vez o Teu nome no nosso meio, por meio da pregação da Tua palavra. Usa-me, Senhor, poderosamente, de maneira clara, Senhor Deus, límpida, para que todos possam compreender. Eu possa ser, Senhor Deus, cirúrgico nas aplicações, não segundo a minha sabedoria, mas segundo o Teu Espírito. E que os Teus filhos, como terra sedenta, estejam prontos, férteis, para, ouvindo a Tua palavra, darem frutos na vida. É a nossa oração no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. O reino de Deus nos ensina a sermos o exato oposto do que o mundo nos ensina. Por exemplo, quando Cristo, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ou a partir de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele passa a descrever quem são os bem-aventurados, os felizes, né, os homens honrados da terra. Ele diz: bem-aventurado é aquele que chora. Ora, no mundo, bem-aventurado é o que ri. Mas ele diz: bem-aventurado, é feliz o que chora por conta dos seus pecados. Eles serão felizes na eternidade. Bem-aventurado o que é perseguido. No mundo, bem-aventurado é o que persegue, é o que tem força e meios para perseguir. No mundo, bem-aventurado é aquele que impõe a sua própria justiça, que nem sempre é justa, mas, segundo Deus, bem-aventurado é aquele que procura executar a justiça de Deus, nem que para isso ele receba sobre si penalidades. Bem-aventurado o manso, não o bravo. Esses são aqueles que são bem-aventurados no reino de Deus, o exato oposto do mundo. E estes bem-aventurados, eles são sempre tomados por Deus em momentos onde eles estão mais frágeis. Não é na nossa melhor época que Deus nos convoca para uma determinada obra. É quando a gente se encontra mais frágil, mais ocupado, mais cheio. Quando não há força no homem, então Deus vai mostrar a sua própria força. Quando José, na casa dos seus pais, estava sendo perseguido pelos seus irmãos, sendo ele o menor de todos, Deus o fez chegar até o fundo do poço, na prisão, lá no Egito, para fazer dele um governador. Quando Davi estava lá, escondido, lá no meio das suas ovelhas, e depois de passar os olhos em todos os outros filhos de Jessé, e nenhum deles era o escolhido de Deus, o profeta disse: tem mais um filho teu, Jessé, que eu ainda não vi? E aí Jessé, de maneira meio despretensiosa, disse: parece que tem um ainda ali. E quando vem, é o menor de todos. O que não tinha força aparente, o que não podia ser rei aos olhos dos homens. Deus disse: vocês escolhem com a aparência, eu escolho porque eu vejo o coração. Também com Moisés estava lá no deserto, sem nenhum meio para ação. Aquele homem que foi criado na casa de Faraó, que foi um homem educado na educação mais rebuscada da época, agora estava lá escondido no deserto, tentando tomar conta da sua própria família, como um homem normal. E Deus disse: volta para o Egito e você vai lá para tirar o meu povo. Moisés disse: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei nem falar. E o Senhor disse: eu vou contigo. A descrição do profeta Isaías a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo é: nele não havia beleza nem formosura,
Era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Dele não fizemos caso, mas foi por meio dele que na sua fraqueza, na sua aparente fraqueza, nós recebemos força. Portanto, irmãos, não será quando nós tivermos todos os meios de ação que Deus nos fará cumprir a missão que Ele nos deu. Não espere ter todos os meios. Não espere ter dinheiro, poder, posição, amigos, para só então fazer o que Deus quer. Não espere para a sua vida como um ser humano, né, como pai de família, como mãe de família, para cumprir a sua missão de pai e mãe, ter todos os meios necessários. Só quando eu tiver todas as condições, né, que eu espero ter, eu vou ter um filho. Não. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa. Não é na imprudência, mas na fraqueza. Com sabedoria, com o mínimo nós podemos ter. Não é na riqueza que você vai se casar. Se nós fôssemos esperarmos para casar simplesmente na riqueza, nenhum de nós teria se casado. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Foi quando nós estávamos mais dependentes de Deus que a palavra dele nos tocou e ele em Cristo nos salvou. E é justamente sobre isso que o nosso Senhor fala conosco através de Juízes 7. Um homem chamado Gideão, também conhecido como Jerubaal, o texto começa dizendo então Jerubaal, que é Gideão, ele já foi apresentado assim no final do capítulo anterior, porque foi ele que derrubou o exército de Baal e principalmente o altar de Baal. Os irmãos lembram, a própria palavra Gideão é como que fosse um verbo também em hebraico, o verbo cortar. Existem dois verbos com a mesma tradução em português, que é cortar, mas ele usa uma palavra específica para fazer o jogo aqui com Gideão. Gideão é aquele que cortou o altar de Baal. Ele é o Jerubaal, ele é o que venceu Baal. Um homem que não tinha em si mesmo coragem, força, meios, mas o Senhor deu poder para Gideão. E é esse homem que está agora pronto para a guerra. Observe aqui verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. O texto trabalha com muitas contraposições de palavras, né? Você tem o verbo cortar, que é Gideão. Então cortar, que é como se fosse gideonizar. Então Gideão gideonizou o altar de Baal, ele venceu Baal, então ele passa a ser chamado de Jerubaal. Mas o texto trata também com coragem e timidez, coragem e covardia. E o vale, né, especialmente essa fonte aqui do verso 1, que é tratado como Harod, essa palavra também tem a ver com a ideia de que temer, de tremer. Você teme, é a fonte que treme, porque aqui você vai perceber muitos covardes vão ser apresentados durante o texto. Então, é o que corta Baal, o que vai lá e derruba é o corajoso, o valente, e o covarde, que tem medo, que treme. Então, são essas duas tensões que o texto trabalha. É o valente, por um lado, e o covarde do outro. Todos esses estão no meio do povo de Deus. E esse valente, ele não vai na sua própria força, ele vai na força do Senhor. Mais uma vez lembrando que ele pediu alguns sinais de Deus no capítulo anterior, para que ele só fosse tendo a certeza que Deus iria com ele. Mas em sabendo que Deus vai com ele, ele não é um homem negligente. O texto fala, se levantou de madrugada e tomou seu exército. O fato de sermos frágeis, incapazes de cumprirmos as missões de Deus, não nos dá o direito de sermos imprudentes, de sermos preguiçosos, de sermos negligentes com a obra do Senhor. Há um momento em que é dito, vai na tua força, Gideão. Que força? Não é a força dele. O que Deus está dizendo aqui é, vai segundo as tuas circunstâncias. Porque força, ele não tinha nenhuma. Vai com os meios que eu te dei.
Por que nós muitas vezes não realizamos o que tanto sonhamos? Porque nós queremos realizar os nossos feitos não segundo a nossa força, mas se tivéssemos a força do outro. E Deus não nos deu. Não é segundo a circunstância do outro, é segundo a minha própria circunstância. Levanta cedo, estuda, trabalha, te esforça, para de reclamar. Vai na tua força. Agora, se nós passamos o dia inteiro dizendo, se eu tivesse isso, fulano só faz aquilo porque ele tem estes meios, ele nasceu na família rica, ele tem amigos poderosos, ele tem acesso. Ora, é claro que todos estes meios facilitam a chegada em determinado ponto, mas eles não são necessariamente os únicos meios que Deus pode usar. Se vocês observarem, daqui a pouco vocês vão perceber isso, que agora eles têm um exército pequeno ainda, mas relativamente grande, do ponto de vista do que já tiveram antes, 32 mil. Abraão já tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra com 318 homens, agora estão com 32 mil, é muita gente aparentemente. Aí com 32 mil, Deus disse, é muito, não precisa de muito. Vamos tirar aí. Sai 22 mil. Depois dos 10 que sobraram, Deus disse, não é muito, tira mais, só vão ficar 300. Ora, mas num capítulo anterior, ou 2 capítulos antes desse, se você voltar comigo, capítulo 5, verso 23, acompanha a leitura. Nas palavras da profetisa Débora, verso 23, amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor, severamente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. Uma exortação do anjo do Senhor, porque alguns de determinadas tribos de Israel não quiseram acudir o povo. Ora, como é que em um determinado momento Deus está dizendo, vocês são covardes e fugiram da guerra. Aí em outro momento, logo em seguida, os homens se colocam à disposição, aí Deus diz, não, agora eu não quero, agora sai. Eu só quero 300. É para humilhá-los. É para humilhá-los, para dizer, percebam como é a minha mão. Não é a tua força, não é o tamanho do teu exército, não é o teu poder, não é o teu dinheiro, não é a tua inteligência, mas sou eu. Quando eu chamo vocês, filhos meus, para participarem da minha obra, não é porque eu preciso de vocês, é porque é uma honra que está sendo dada a vocês. Quando os irmãos são convocados para uma determinada batalha, vocês não devem pensar, Deus precisa de mim. Deus não precisa. Mas Ele me chamou, então eu vou de maneira honrada. Senhor, obrigado por me chamar para essa missão. Mas quando a gente nega, em outro momento a gente quer ir, aí Deus diz, agora eu não quero mais. Agora volta para casa, porque eu vou lhe mostrar que eu sou o Senhor e não dependo de vocês. É esse o jogo de todo o texto. Não é a hora que vocês querem, agora eu vou fazer a obra de Deus, agora eu não estou afim. Agora eu vou fazer a minha obra, eu vou cuidar dos meus interesses, depois eu vou pensar nisso aí. Aí quando você voltar, Deus vai dizer, pode voltar. Continue lá fazendo a tua obra, porque aqui sou eu que vou mandar. O reino de Deus não é uma democracia. Não é uma democracia. Não tem conversa. Deus não quer saber tua opinião. É Ele quem manda. Quando Ele nos dá a oportunidade, meu irmão, agarre-a com todas as forças. Porque se você for um covarde e dizer, não, agora eu não quero, ou alguém que está mais preocupado consigo mesmo do que com o reino de Deus e dizer, agora não, é provável que em outra oportunidade você queira e Ele não queira mais. Então ele se levantou de madrugada
para cumprir a sua própria responsabilidade, para fazer o que Deus mandou. Então eu não vou segundo as minhas forças, mas eu vou. Amanhã, os irmãos precisam acordar cedo para trabalhar. E se não acordarem cedo, não tem essa de, eu vou ficar em casa orando para que Deus me abençoe. Deus não vai lhe abençoar. Porque o meio pelo qual ele disse que iria nos abençoar, no que diz respeito ao sustento material, é por meio do trabalho. E o trabalho nos exige muitas vezes de acordarmos cedo. Então levanta e vai trabalhar, mas vai nesta tua força. Não vai pensando no meio que o outro tem e eu não tenho. Na condição que o outro tem e eu não tenho. Vai na força que Deus te deu. Como eu citei semana passada, num determinado filósofo, eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias. Obviamente, com uma visão bíblica, eu sou eu e as circunstâncias que Deus me deu. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso fazer do mesmo jeito que o outro faz. Porque talvez o outro tenha meios que eu não tenho. Mas eu posso fazer por outros caminhos. Porque eu considero as minhas circunstâncias. Elas podem ser impeditivos? Sim, podem. Podem ser limitadores? Sim, podem. Mas se Deus quiser, não como jargão, mas como uma verdade bíblica, se Deus quiser, Ele abre caminhos onde não há caminho. Não duvide disso. Lema da reforma: trabalhe e ore. Ore e trabalhe. É isso que Gideão entendia. Eu orei, eu entreguei ao Senhor, Ele me deu o sinal, pode ir. Agora eu me levanto cedo e vou trabalhar. O texto fala em seguida, verso 2, acompanhe. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Que coisa, né? Deus disse: é gente demais. Vamos tirar aí muita gente. Qual é o critério? Os tímidos, os covardes, não vão para a guerra. O que mais me espanta nesse texto é porque o covarde, ele se declara covarde. Então, ele inclusive é menos covarde do que muitos de nós, que sendo, nos achamos muito valentes e corajosos. Deus diz, por meio do profeta: vocês que estão com medo, saiam, podem voltar. Vocês não servem para a guerra. A timidez não é um traço de personalidade, irmãos. Porque esta timidez que está sendo tratada aqui não é aquele temor de falar em público. Não é isso. Temor de falar em público, por meio de algumas técnicas, você pode perder. Dificilmente alguém nasce tendo todas as técnicas para falar bem em público. Geralmente, quando a gente começa, tem muito medo. E toda vez que a gente precisa falar, a gente sobe no púlpito com um certo temor. Mas não é esse o medo. A timidez aqui não é a timidez de falar com muitas pessoas, de se expressar em público. Não é isso. Mas é a timidez que me impede de fazer a vontade de Deus, que também é conhecida como covardia. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Você tem dúvida a respeito disso? Apocalipse capítulo 21, por favor, abra comigo. Lá no finzinho da Escritura, Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Percebe? Não é a timidez, a simples timidez, é a covardia. Não entrarão no reino dos céus. Por que não podem entrar? Porque se não podem entrar, é dado que eles quebraram a lei de Deus. Isso é um pecado.
E onde está este pecado apontado? Deuteronômio, capítulo 20, verso 8. E continuaram oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Quem é um homem tímido? A lei de Deus está dizendo: o tímido não poderá fazer parte do reino de Deus. Por quê? Ele vai corromper o coração dos demais. Como é difícil, né? No meio de uma equipe de trabalho, no meio de uma família, de uma igreja. Sempre tem alguém que é corajoso, valente, que teme ao Senhor, mas que sabe que, segundo as possibilidades, vai fazer algo. E tem projetos, né? E expõe os seus projetos, e diz: olha, nós poderíamos fazer isso e aquilo, e poderíamos ir por aqui e por ali. Obviamente existe a necessidade de um contraponto, né? De como é que vamos fazer isso. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do outro, do oposto a isso. Que é o sujeito que sempre tem medo. Não, eu prefiro não. Está tão bom aqui. Não vamos fazer isso não. Isso vai dar errado. Então isso vai minando o poder de qualquer equipe, de qualquer igreja, de qualquer família. Um homem tímido, um homem covarde, mina o poder de um determinado grupo. Então é melhor que voltem para casa. É melhor que voltem para casa. Você tem na equipe alguém que é declaradamente covarde, é melhor que mandar embora para casa. Porque aquela timidez pecaminosa, ela vai contagiar a equipe inteira. Manda para casa. Tem alguém que é covarde no reino de Deus, é melhor ficar em casa. Porque vai atrapalhar mais do que ajudar. Agora, evidentemente, como qualquer outro pecado, é digno da nossa misericórdia. Talvez alguns dos irmãos e irmãs tenham esse problema e outros não tenham. Mas os que não têm, não devem simplesmente olhar com chacota para o covarde. Porque Deus não faz isso. Deus manda para casa, mas Deus não fica rindo daquele que é covarde. Deus depois vai tratar com eles. Eles, inclusive, lá no final do texto, vão voltar para ajudar na guerra. Mas, em primeiro lugar, precisa ficar estabelecido: a timidez pecaminosa, ela nos impede de entrarmos no reino de Deus. E nós devemos tratar isso no nosso coração, irmãos, buscar ajuda. O que é que nos faz ser tão covardes assim? Porque toda vez que um projeto novo nos é apresentado, a gente tem medo. Porque toda vez que um projeto é apresentado, a gente coloca defeito. Estou me referindo a qualquer instância. O marido diz: a gente tem condição, nós vamos trabalhar esse ano e ano que vem a gente vai fazer uma reforma aqui em casa. Aí a mulher diz: está ficando doido? É impossível. Mas peraí, não é impossível. Eu estou dizendo que o projeto é tal, que os meios para que a gente possa conseguir são esses aqui. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer isso, vamos economizar, a gente pode vender isso aqui para fazer aquilo. Tem todo um plano. Aí você diz: não, isso é impossível. Não seja essa pessoa. Não se acovarde diante dos desafios. Chega um projeto novo na igreja, chega um projeto novo na empresa. Você pode e deve ser a pessoa prudente de avaliar todos os riscos, as dificuldades, colocar objeções ali para montar um plano. Mas não simplesmente dizer: isso aí vai dar errado. Tenhamos cuidado com isso, irmãos, para que não sejamos contados entre os covardes, porque os covardes não herdarão
o reino dos céus. Eles estão na mesma lista dos adúlteros, dos mentirosos, dos profanos. A gente banaliza a covardia. O sujeito é morto, como a gente diz, né? Morto nas calças. Não faz nada, não produz nada, vive com medo de tudo que vai ser feito. Você precisa provar por A mais B que aquilo ali vai dar certo, para ele poder se animar. E a gente diz, não, mas é uma característica. Não, não é característica. Isso é pecado. E pecado precisa ser tratado. Quantas coisas que nós acreditamos que seria impossível. Mas a gente acreditou que poderíamos, por determinado meio, com a força que Deus nos dá, conseguirmos. E a gente conseguiu. Então não duvidem do que Deus pode fazer por meio de vocês. Não por causa de vocês, mas por meio de vocês. Deus pode muito no seu próprio poder. Então ele vai provar mais uma vez, no verso 4, diz assim, disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Veja, haviam 32 mil, agora só tem 10 mil. Ele disse, tem gente demais ainda. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, portanto todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Parece uma coisa meio sem sentido, né? Que prova é essa? Sobraram 10 mil. Lembrando, o exército midianita era muito maior do que os 32 mil que eles já tinham. Então agora só tem 10. Aí Deus disse, não é gente demais. Vão só bagunçar. Então vamos fazer outro teste. Lembra que tinha uma fonte ali perto? Então Deus os levou àquela fonte. E vocês vão lá e, Gideão, você vai ficar olhando como estes homens bebem água. Qual o sentido desse teste? Veja só. Os homens que se ajoelharem e se encurvarem na água e começarem a beber a água, encurvados, ajoelhados, esses aí você vai separar e dizer, volta para casa. Vocês não servem. Mas o homem que beber água de pé e só se baixar com a sua mão, fizer como uma concha na água e lamber aquela água, trazendo a mão à boca, esse aí vai continuar. Qual o significado disso? Eu tenho 2 prováveis comentaristas que nos ajudam muito, né? São 2 posições idênticas, mas explicadas de maneira diferente. Thomas Boston, um texto antigo que eu li já há um bom tempo, e também Matthew Henry, que é o texto que tem nos acompanhado. Ambos dizem o seguinte, o fato de alguém se curvar para beber água estava demonstrando não somente aquele ato em si, mas como aquela pessoa vivia. Ela vivia encurvada aos prazeres da terra. Ela era lenta para a guerra. Porque para beber água ela teve que se baixar e tomar muita água. Ela não era capaz de suportar a guerra. Porque estava tão ligado às coisas dessa terra que não conseguia se desvencilhar rápido. Já o outro que tomou de pé, esse estava pronto para a batalha, ele era um homem alerta. Ele bebia água e já ia embora, já estava apressado para a guerra. E não se encurvava para os prazeres da terra. Aí Thomas Boston diz, aquele que se encurva mais para ter prazer nos meios que Deus nos deu para nos suportar nessa terra, mais do que nos prazeres do céu, não serve para a guerra. Aquele que tem no seu ventre o desejo de prazer,
de satisfação do prazer, não serve para a guerra. O que isso quer dizer? Todas as pessoas que estão mais ligadas aos prazeres desse mundo não servem para o prazer da divindade, da eternidade. Então, se você está o tempo todo pensando nos seus confortos, na comida, na bebida, né, no conforto da sua casa, no prazer do descanso, não serve para a guerra. Não funciona. Porque guerra é sofrimento, guerra é renúncia, guerra é estar longe de casa, guerra é luta. Mas você não quer isso, você quer o conforto, a comidinha na boca. Não serve para o reino de Deus. Nós tomamos determinadas responsabilidades, irmãos, dentro do reino de Deus, que não nos permitem voltar atrás. Determinadas responsabilidades não nos permitem voltarmos atrás. Seja por descanso, seja por prazer, seja por conforto, seja por segurança, não serve quem é assim. E você pode ser assim. É possível que você seja. É muito provável até. Que ou você seja o covarde, o primeiro, que não tem nem força para entrar na guerra, ou você entra na guerra e depois sai. Você entra e teme tudo que acontece ali. E quer voltar para o conforto da sua casa, para debaixo da saia de mamãe. Não funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus é feito de homens e mulheres valentes, prontos para a batalha, que não se encurvam mais para os prazeres desse mundo do que para o reino de Deus. Restaram quantos agora? 300. De 32 mil, só 300. Menos de 1%. Verso 8 diz assim: E o povo tomou na sua mão provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens a Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve, estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Agora verso 10. Aí falando a Gideão: E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, então fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Se você perceber, o texto fala aqui, veja no verso 10, e se ainda temes. A questão no começo do texto foi a fonte de Harod, ou seja, a fonte do temor. Depois, duas provações para ver quem ainda era temeroso. Saíram de 32 mil, sobraram 300. Aí agora o chefe do exército, dito pelo próprio Deus, diz: se você ainda teme. Espera aí, o temor não era o problema para não ir para a guerra? Como é que o general de guerra agora teme? É porque são temores distintos. Todos nós tememos. Não tem ninguém aqui que seja tão valente ao ponto de não temer nada. Isso é loucura. Mas o temor de Gideão era diferente do temor daqueles que voltaram para casa. Porque a gente teme porque somos homens. Porque somos falhos. E há incredulidade no nosso coração. Mas este temor não nos paralisa a ponto de termos medo de ir para a guerra. Então, quando o nosso temor ele está regulado dessa maneira, Deus nos fortalece. Deus nos aperfeiçoa na nossa própria fraqueza. Foi isso que aconteceu com Gideão. Deus disse: faz o seguinte, eu vou te dar uma promessa, uma renovação da minha promessa. Vai lá e escuta dos próprios midianitas o que eles estão conversando entre si.
ele foi só com Purá, um dos seus servos, e ficou lá ouvindo o que alguns midianitas estavam falando. E era uma multidão, né? Ele fala como gafanhotos, como areia do mar. E um estava falando para o outro o seguinte, contando um sonho que teve na noite passada. Ele disse, eu tive um sonho estranho, e nesse sonho um pão vinha e derrubava a tenda. Aí, o que você espera que o outro diga? Está ficando doido. O pobre do soldado aí pirou na guerra. Mas ele diz, não, peraí. Ele vai dar a interpretação do sonho. E a interpretação do sonho é, isso é a espada de Gideão. Você percebe como Deus, ele vai se revelando para os ímpios também? Não necessariamente de maneira salvífica, mas para que eles saibam e temam quem é Deus. Então, quando alguém está em contenda contra nós, e nós estamos andando justamente nos caminhos do Senhor, a gente pensa que a outra pessoa está vivendo a mil maravilhas. Mas o Senhor, se nós orarmos incessantemente, o Senhor vai aterrorizar os nossos inimigos. E eles não vão ter paz nem na hora de dormir. E por que esse sonho com um pão? O que é que tem a ver? Um pão derrubar uma tenda? É improvável. Um pão não tem força para derrubar uma tenda, isso é impossível. A figura do pão aqui diz respeito justamente a Gideão por um motivo. Quando ele foi chamado, ele estava justamente no lagar de trigo. Ele estava batendo o trigo do pai. Então ele era um homem que fazia pão. Era um homem que fazia bolo. Então, do padeiro, Deus derrubou uma tenda. Seria mais ou menos isso. O padeiro vem para derrubar as nossas tendas. Esse homem entendeu isso, é Gideão. Gideão voltou agora para casa e adorou o Senhor, observe. Verso 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. E esta palavra encorajou Gideão. Agora ele vai para a batalha. E aí todo mundo espera, né? Pega a arma, fuzil, bazuca, tanque de guerra, vamos para cima desses homens. Só somos 300, a gente vai tentar virar o jogo pelo menos nas armas. Olhem as armas que Deus deu. Verso 18. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial e direis, espada do Senhor e de Gideão. Espera aí, tudo bem que a gente vá com pouca gente, mas ir com pouca gente para chegar lá e tocar a trombeta, aí, Gideão, é demais, né? Vamos combinar que estratégia de guerra é essa? Ele diz, é assim que Deus vai dar. Vocês vão levar uma trombeta, uma espécie de candeeiro, né? um vaso com um candeeiro. O texto diz logo em seguida, verso 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido pouco trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Foram com um cântaro, com uma espécie de luz ali, numa mão, e na outra mão a trombeta. Qual era a estratégia? A gente vai chegar de noite. Estratégia muito boa, por sinal. A gente vai chegar de noite quando eles não vão perceber o tamanho do nosso exército. E na hora que eu disser, todo mundo toca a trombeta, são 300 homens, imagina o barulho. Todo mundo toca a trombeta e com a outra mão quebra o cântaro. É um estrondo tremendo, né? O barulho do cântaro e o som da trombeta. Quando isso acontecer, a gente vai vencer. Então vamos lá, essa é a estratégia, vamos ver o que é que vai dar. Verso 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zerera, até Bet-Sita,
até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Áser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Eles tocam a trombeta, quebram um cântaro e gritam: espada do Senhor e de Gideão. Lembra o que foi que os midianitas disseram? É a espada de Gideão. Gideão, quando vai, ele conserta a frase. Não é a espada de Gideão. É a espada de Jeová, do Senhor e de Gideão. Porque ele não foi na força dele simplesmente. Ele foi na força do Senhor. É a espada de Deus e a minha espada. A espada de Deus eu tomo quando, antes de sair para a luta do dia, eu oro. Senhor, me ajuda a vencer os meus inimigos hoje. Eu tomei a espada de Deus. Mas quando eu me levanto da cama, tomo banho, troco de roupa e levo minha família para a batalha, agora é a espada, a minha espada. E quando a gente vai para a luta, a gente diz espada do Senhor e espada de Gideão. Não literalmente, por favor, né? Espada do Senhor e espada de Gideão. Eu vou na minha força, a força que Deus me deu. E como é que eles vencem a batalha? Não é com as armas, porque não será por força nem por violência, mas pela pregação do Evangelho. É por isso que lá no livro de Apocalipse o texto fala: quando a trombeta ressoar. O que é a trombeta? Quando a palavra for pregada. Então a trombeta tocando aqui era um tipo do Evangelho. Quando a pregação viva, poderosa, eficaz do Senhor é anunciada no dia do Senhor, os nossos inimigos correm. Essa é a trombeta de Deus. É assim que nós vencemos as nossas batalhas, é na palavra. É a maior de todas as nossas armas, irmãos. É a palavra que nos protege, é a palavra que nos faz caminhar, é a palavra que nos dá o meio pelo qual nós devemos caminhar, a estratégia de guerra, a palavra, a trombeta de Deus. E na trombeta de Deus há poder. Há poder para vencer os midianitas, há poder para vencer o pecado e há poder para vencer todos os inimigos do nosso dia. A palavra de Deus tem poder. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tão poderosa esta palavra, que foi eternizada na carta aos Hebreus, por favor, capítulo 11. Carta aos Hebreus 11, a partir do verso 32. Verso 32 a 34. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém. Da fraqueza tiraram forças. A força da palavra. Matthew Henry diz o seguinte: mesmo se esses soldados tivessem uma espada ao seu lado, eles não a tinham na mão. Assim obtiveram a vitória gritando: a espada. Da mesma forma, os inimigos da igreja são derrotados pela espada que sai da boca. A tipificação da destruição do reino do diabo no mundo pela pregação do evangelho eterno. O soar dessa trombeta e essa luz retirada das vasilhas de barro. Assim são os ministros do evangelho, em que o tesouro da luz está depositado. Por isso, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27.
um pão de cevada para derrubar as tendas dos midianitas, para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O evangelho é uma palavra não na mão, mas na boca, a espada do Senhor e de Gideão, de Deus e de Jesus Cristo, a representação dos terrores do grande dia. Assim entende o estudioso Bispo Hall. E se esses cântaros, buzinas e tições atemorizam e assombram as orgulhosas tropas dos midianitas e amalequitas, tanto quem será capaz de suportar o último terror? Quando a trombeta do arcanjo soará, os elementos estarão em chamas, os céus passarão com grande estrondo e o Senhor descerá com alarido. Amém. Quem suportará o terror do último dia? Quando Deus chamou o seu povo lá aos pés do Monte Sinai, ele disse ao povo: não subam, não toquem o pé no monte. Aquele que tocar será consumido. Então Deus mandou o povo ficar aos pés. Ali os ministros foram até o meio e só Moisés subiu à presença de Deus. E quando eles olharam para cima, um terror, tormenta, trovões, relâmpagos, barulho, estrondo, foi o que eles viram. Eles não podiam entrar na presença de Deus, mas estavam entrando por meio do mediador, que era Moisés. Todo aquele que se chega a Deus sem um mediador só vê trovões e relâmpagos, como os midianitas viram e os ímpios verão no último dia. Mas se temos Cristo, o nosso Gideão, muito superior a este, o que nós ouviremos do nosso Pai é: vinde, entrai no gozo eterno. Se vocês creem, não tem o que temer. Se vocês são contados entre os tímidos, peçam a Deus para dar coragem. Peçam ajuda para serem mais valentes. E vai na tua força. Só não seja tímido eternamente. Só não seja covarde por muito tempo. Porque se um dia for pedida a razão da tua fé por meio de pressão, você negará Cristo. É isto que os covardes fazem. Ao serem pressionados, preferem agradar aos homens do que a Deus. E aí eu me reporto aqui, por fim, a Lucas 12, que nós lemos hoje durante a liturgia. Não temam os que podem matar simplesmente o corpo. Temam, sim, aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Oremos ao Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, pela coragem do Teu Filho em enfrentar a cruz do Calvário em nosso lugar. Nós, tímidos como somos, covardes muitas vezes, Senhor Deus, perdoa a iniquidade do nosso pecado, Senhor. Dá-nos o Espírito de Cristo, um homem valoroso, um valente, um senhor de guerra, um soldado sempre disposto, Senhor Deus, a com afinco cumprir as ordens do general. Dá-nos o Espírito de Cristo, Senhor, para que andando nas suas pisadas cheguemos até o céu. É o que nós pedimos nele. Amém.